Como é que você viu aí esses protestos? Você tem a combinação de dois processos. Primeiro, a radicalização do bloqueio contra Cuba, que foi decidida por Donald Trump e continuada por Joe Biden. Isso provocou perdas de receita para Cuba enormes, especialmente no turismo. Dificultou o acesso de Cuba a créditos, e Cuba foi muito afetada por essas medidas. Este processo, que por si só já era grave, já impunha perdas importantes à economia cubana, especialmente porque o turismo é a principal fonte de acesso de Cuba às divisas. Como Cuba não pode ter crédito por conta do bloqueio, ela praticamente é um país que paga à vista. Para pagar à vista, ela precisa de moeda conversível, dólar, euro, ien, libra, porque o peso cubano não é conversível. Para poder obter essa moeda conversível, o que Cuba tem principalmente é o turismo. Quando cai a receita do turismo, cai a capacidade de Cuba em pagar importações e, portanto, leva o país a um desabastecimento. Cuba depende de 50% de importações para abastecer o mercado interno de gasolina e diesel. A energia cubana se move por diesel, porque são usinas termoelétricas que funcionam à base de diesel. Cuba importa 50% dos seus alimentos e de outros produtos vitais. Cuba também importa remédios. Cuba não, embora tenha muita expertise na área da saúde, inclusive na indústria farmacêutica, ela não produz todos os remédios, toda a gama de remédios necessários para as doenças e assim por diante. Né? Então, esse é um processo. O outro processo foi a pandemia. Se o turismo já tinha sido afetado pelo bloqueio, com a pandemia ele foi zerado. Cuba deixou de ter acesso a divisas. E Cuba perdeu capacidade de importação. E a perda de capacidade de importação levou ao desabastecimento, especialmente ao desabastecimento de energia elétrica no país. Repito, movida por essas usinas termoelétricas. Levando em conta também que Cuba não é o único país sob bloqueio na América Latina. O bloqueio americano sobre a Venezuela, dos Estados Unidos e da União Europeia, provocou uma fortíssima redução da produção petroleira da Venezuela. E a Venezuela era o principal fornecedor de petróleo e, portanto, de diesel para Cuba. Então, esse conjunto de fatores levou Cuba a ficar... Cuba, por exemplo, o governo cometeu erros, o governo buscou dar soluções que não funcionaram, e o próprio governo, com muita transparência, reconhece esses erros. Mas essa não é a fonte dos problemas cubanos. A fonte principal dos problemas cubanos é o bloqueio brutal, criminoso. O Joe Biden mal tem 6 meses de governo, acho que alcança agora, dia 20 de julho, 6 meses de governo, e já é um criminoso. Mais um presidente americano que mantém o bloqueio, mais um criminoso. Então é um bloqueio que impede o povo cubano de ter uma vida normal. 60 anos de bloqueio. Porque Cuba é uma ameaça aos Estados Unidos? Cuba é uma ameaça aos Estados Unidos? Não. É uma disputa político-ideológica. Não pode dar certo a Revolução Cubana, porque ela pode servir de exemplo para outros países da América Latina. É uma luta permanente do capitalismo norte-americano contra Cuba. Então, isso criou a base material dos protestos de ontem. O próprio governo reconheceu, Kiko, Pedro, havia razões para a insatisfação. Não é uma maquinação a insatisfação, ela é real. E os protestos, portanto, tinham sua legitimidade. E vários daqueles e daquelas que participaram dos protestos eram revolucionários, a expressão que o Dias-Canel, presidente cubano, usou, é que eram revolucionários confusos, revolucionários desesperados, porque se aproveitaram dos protestos grupos contra-revolucionários. Esses grupos que recebem dinheiro dos Estados Unidos. Ô, Kiko, sabe qual foi uma das primeiras ações do Joe Biden ao assumir o governo em 20 de janeiro desse ano? Qual? Liberar 20 milhões de dólares para as organizações contra-revolucionárias sediadas em Miami ou que possuem representação dentro de Cuba. Para a comunicação contra o governo cubano. 20 milhões de dólares é uma fortuna para um país pequenininho como Cuba. É um recurso para alimentar exatamente isso, grupos, movimentos que estejam dispostos a desestabilizar a Revolução Cubana, a aproveitar situações de crise e tentar fazer com que essas situações se voltem contra o governo cubano. O Joe Biden hoje já deu uma declaração, já soltou uma nota radical, que é quase que impressão digital de que o Joe Biden alimenta esses processos, não é? De que os serviços de informação de inteligência americana alimentam esses processos. Então é uma estratégia que funciona assim:
Asfixia econômica para gerar escassez social. Escassez social para gerar insatisfação. Insatisfação para gerar protesto. E protesto para servir de caldo de cultura para a intervenção dos grupos contra-revolucionários na tentativa de desestabilizar o sistema socialista em Cuba. Essa é a estratégia do bloqueio, que nunca deu certo, mas provocou momentos de crise e, mais do que tudo, provocou danos brutais ao povo cubano. Brutais. Quer dizer, você não concorda com o sistema de um país, o que você faz é determinar a sua asfixia econômica. E o bloqueio americano, muita gente diz, mas é só os Estados Unidos que bloqueiam Cuba. Não. O bloqueio estadunidense é de tipo especial. É um bloqueio que envolve outros países, porque se companhias europeias, por exemplo, companhias inglesas, ou italianas, ou espanholas, comercializarem com Cuba, companhias europeias que tenham negócios nos Estados Unidos, comercializarem com Cuba, romperem o bloqueio, os Estados Unidos, pela lei Helms-Burton, pela lei do bloqueio, os Estados Unidos podem punir essas empresas, pode aplicar multas pesadíssimas. Existe a história, nem tão antiga, de dois bancos, o UBS e o Deutsche Bank, que nos anos 90 receberam multas de centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos porque faziam transações financeiras com Cuba e tinham negócio nos Estados Unidos. Então, o bloqueio norte-americano ele se expande para terceiros países. E essa é a fonte dos problemas com a qual Cuba vai lidando. E quando a situação fica mais difícil, e ficou agora com a pandemia, e com as medidas adotadas por Trump e continuadas por Biden, pode acontecer situações críticas, como as que nós assistimos ontem. Cuba tem menos liberdade que os Estados Unidos. Cuba não tem a liberdade de imprensa que tem nos Estados Unidos. Cuba não tem a liberdade partidária que tem nos Estados Unidos. Cuba não tem a liberdade de organização que tem nos Estados Unidos, que são próprios dos regimes democráticos liberais. Tem muita liberdade e nenhuma democracia, porque o que manda no sistema político americano é o dinheiro. Em Cuba tem menos liberdade e mais democracia, porque a política é feita a partir da organização coletiva, não é por um sistema partidário, não é feita por um sistema eleitoral no qual quem tem mais dinheiro faz a melhor campanha, o melhor marketing e ganha as eleições. É um sistema de participação direta do povo, um sistema piramidal de organização popular, mais semelhante ao sistema chinês, ao sistema vietnamita, aos sistemas de como funcionam os regimes socialistas, com seus defeitos, com suas virtudes. É um outro tipo de sistema democrático. Repito, com menos liberdade e mais democracia. Qual deles é superior? Olha, eu convictamente considero que o sistema democrático popular é superior ao sistema democrático liberal em termos de poder do povo, em termos de eficácia. Haja visto que os países de orientação socialista, os países que possuem esse tipo de sistema democrático, foram absurdamente mais eficazes no combate à pandemia do que os sistemas democráticos liberais dos países capitalistas, porque o dinheiro impera nos países capitalistas, incluindo nos seus sistemas políticos, e os interesses empresariais predominaram sobre os interesses da população.